Tem que acreditar. Desde cedo a mãe da gente fala assim, filho, por você ser preto, você tem que ser 2 vezes melhor. Aí passados alguns anos eu pensei, como fazer 2 vezes melhor? Se você está pelo menos 100 vezes atrasado. Pela escravidão, pela história, pelo preconceito, pelos traumas, pelas psicoses, por tudo que aconteceu. 2 vezes melhor como? Ou melhora, ou ser o melhor, ou é o pior de uma vez. Sempre foi assim. Se você vai escolher o que estiver mais perto de você, o que estiver dentro da sua realidade, você vai ser 2 vezes melhor como? Quem inventou isso aí? Quem foi o pilantra que inventou isso aí? Acorda pra vida, rapaz. É necessário sempre acreditar que o sonho é possível, que o céu é o limite e você, truta, é imbatível. E o tempo ruim vai passar, é só uma fase. E o sofrimento alimenta mais a sua coragem, que a sua família precisa de você, lado a lado se ganhar. Tá aí os Racionais MC mandando bem nessa letra, homenageando o Vinícius Júnior, menino que enfrentou realmente o racismo com toda a sua coragem, né, enfrentando o sistema, né, racista espanhol, sistema europeu, como a gente vai ver hoje aqui no 60 e Blau, que o racismo estrutural começa lá, naquele mundo branco do norte, né? Estou aqui ao lado de Yelmo Papa. Bem-vindo, Yelmo. Obrigado. Finalmente estamos juntos, frente a frente. 56 programas, né? Conseguimos. Agora conseguimos. Teste a teste. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Estando aqui com vocês, né? Miguel, um abração para todo mundo que está nos vendo, que vai nos ver. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal da madrugada também, que eu sempre mando aquele abraço. É um prazer, mais uma vez, né? Bem-vindo a você que está no 60 e Blau, episódio 56. Hoje, de uma maneira diferente, estamos juntos aqui no Estúdio Collab, no Collab Studio, né? E você que está do lado de cá sabe que é importante como apoiar o jornalismo independente, jornalismo que é popular, que tenta trazer informação para você num viés diferente. Por isso nós vamos discutir hoje o caso do Vinícius Júnior, de uma maneira um pouco diferente de como a imprensa normal vem tratando esse caso, né? É uma semana meio carregada aí, né, Yelmo? Pesada, cheia de troços que aconteceu, né? Sim, muito peso mesmo, muitos acontecimentos, né? Em todas as áreas. Internacional, nacional, na justiça, né? E coisas acontecendo. Agora há pouco recebendo notícia, vamos deixar para falar mais tarde, né? Notícia meio triste aí, mas... Sim, a gente pode falar porque é a morte da Tina Turner, né? Foi enquanto a gente estava preparando esse programa aqui, ficamos sabendo da morte da Tina Turner, cantora aos 83 anos, né? Marcou um pouco a tua vida, Tina Turner? Marcou, cara, marcou. Eu dancei muito, né? Na época que a gente dançava aí nas discotecas da vida, eu dancei muito a Tina Turner, sim, com certeza. Tá bom. Então no finalzinho desse programa vamos tentar fazer uma homenagem aqui para ela. E, cara, a gente vai falar desse caso do Vinícius, sempre um pouco diferente, né? E é um caso que toca diretamente na pele das pessoas, né? Porque, literalmente, o Vinícius foi vítima do sistema racista europeu. E o primeiro recado que veio desse caso, que, na verdade, lançou esse caso, se transformou nesse caso num caso internacional, foi o presidente Lula, né, que deu uma visibilidade a esse caso que ninguém esperava, né? Ele mandou lá do Japão, calou a boca do G7, né, desse grupo de países que se dizem mais poderosos do mundo, e o Lula também falou a respeito da questão climática, né, como é importante que esses países que se dizem poderosos tratem verdadeiramente da questão climática, não apenas com discurso, não apenas com promessas, mas realmente tomando uma atitude que, entre essas atitudes, está a democratização do Conselho de Segurança da ONU. Vamos ouvir o que disse o presidente Lula lá no Japão. Vamos ser francos, nós temos o protocolo de Kyoto há quanto tempo? Quais países cumpriram o protocolo de Kyoto? Nós temos o Acordo de Paris há muito tempo.
Quantos países cumpriram o Acordo de Paris? Ora, eu tenho dito de que nós precisamos ter uma governança global muito forte. É por isso que eu reivindico a necessidade de mudar o Conselho de Segurança da ONU, colocando mais países e, ao mesmo tempo, você tirar o direito de veto, para que você possa decidir uma coisa numa COP e cumprir aquela coisa. Porque o dado concreto é que não cumpre. Cada país, quando volta da decisão, o seu Congresso não aprova, os seus empresários não querem. E na questão climática não pode ser assim. Na questão climática a gente tem que decidir e obrigar todos os países a cumprir, com pena desses países serem punidos. Aí sim, vale você ameaçar a punição para quem não cumpre uma decisão coletiva tirada no encontro internacional para discutir a questão do meio ambiente. Ou seja, o planeta é um barco em que todos nós estamos lá. Não vai ser possível uma parte morrer e a outra não morrer. Obviamente que os pobres sempre pagarão o preço primeiro. Mas o que nós queremos é o seguinte: se dá para salvar o planeta, vamos salvar. E é importante ter em conta que as pessoas não levam a sério, apesar de fazerem muito discurso. Eu digo isso porque nem os 100 bilhões que começaram a prometer a partir de 2009, na COP15 em Copenhague, foi cumprido por ninguém. Nem foram depositados por esses países e muitas das promessas feitas, inclusive lá na Eco 92, não foram cumpridas, né? Sim, mais de 30 anos isso aí, né, Maca? E uma coisa que os países, justamente os países mais pobres, né, que eles chamam de terceiro mundo, tinham muita expectativa, porque precisam, né, mesmo, eles são destruídos pela riqueza dos caras, né, dos poderosos G7, G isso, G aquilo, e ficam muitas vezes aí a ver navios como ficaram. E quem diria, né, que Lula, né, o cara que não tem um diploma, né, o metalúrgico que não tem um diploma universitário, fosse dar uma aula para esses caras, uma aula de civilidade, uma aula de preservação do meio ambiente e de divisão das coisas, né, das coisas equânimes, né? Uhum. Importante que ele tenha trazido esse assunto, porque esse assunto que deveria estar na pauta lá, porque também tem um impacto econômico, que essa reunião do G7 em que ele foi convidado a participar, era para discutir questões econômicas do mundo, né? A questão climática é parte da questão econômica do mundo. E aqui no Brasil também a questão climática está na ordem do dia, porque o Congresso Nacional, né, que hoje tem uma maioria de direita, né, para não dizer uma maioria de extrema direita, né, está chantageando o governo Lula, tentando mudar as decisões de mudanças de órgãos que foram alterados para fortalecer alguns ministérios importantes, como o Desenvolvimento Agrário, o Ministério do Meio Ambiente, e eles estão sendo atacados pela decisão de congressistas de vamos bater de frente com o governo, vamos bater de frente com a mudança das políticas públicas a favor da população. Por exemplo, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, esteve no Congresso e mandou um recado muito pesado a respeito das dificuldades que estão sendo criadas pelo Congresso para a negociação. Vamos ouvi-la. Que nós podemos ser o país do desenvolvimento sustentável e de não inviabilizar as oportunidades que o Brasil tem. O Brasil está para o século XXI como os Estados Unidos estiveram para o século XX. Um país jovem que se tornou um país mais desenvolvido do que os países de cultura milenar. O Brasil tem vantagens comparativas. Só nós podemos ter uma matriz 100% limpa para poder gerar hidrogênio verde. Só nós temos água, sol e terra para ter agricultura de baixo carbono. Só nós temos a quantidade de biodiversidade que temos, a diversidade cultural com os povos indígenas que estão sendo destruídos, como é o caso dos Yanomami. Só nós temos essas condições. É isso, a fala da Marina aí vem bem na hora em que há uma discussão na esquerda sobre a importância disso, né, Iel? Sim, a Marina ela tem uma posição muito firme, né?
e de acreditar também que pode haver um desenvolvimento sustentável, mas ela tem umas posições assim um pouco ortodoxas que os desenvolvimentistas acham que são ortodoxas, né? Mas na verdade ela quer arrumar muita coisa que foi destruída nos últimos anos, e ela que foi uma pessoa criada dentro da floresta amazônica, né? Ela conhece bem aquilo ali, ela tem um respeito enorme fora do país, né? Ela talvez seja, depois do Lula, talvez seja a pessoa do governo que é mais respeitada fora do Brasil. Congresso Nacional. Essa fala da Marina, essa discussão, ela está falando um pouco também do debate sobre a perfuração de petróleo na margem equatorial, né, que é um conjunto de áreas aí que fica no litoral norte brasileiro, dentro do mar, evidentemente. Nós vamos falar disso aqui nesse momento, mas antes é preciso conhecer um pouquinho desse assunto e vamos dar uma olhada em algumas peças que nós preparamos para explicar para você o que é essa margem equatorial, por que o IBAMA decidiu pedir mais informações à Petrobras para permitir a perfuração nesse local. Vou pedir aí para o Miguel mostrar nosso primeiro card, né? Tá aí, ó. Essa é a margem equatorial, é uma área que vai do Rio Grande do Norte até o Amapá. Na verdade, essa área, obviamente, ela se estende para cima, para além do Brasil, né? A plataforma continental entra na Guiana Francesa, no Suriname, na Guiana, que são lugares, inclusive, onde já há uma exploração do petróleo. Vocês podem observar aí também nesse card, que ali está marcado em amarelo, as áreas em que são da Petrobras, né? Áreas em que a Petrobras explora com outras companhias e áreas independentes só de outras companhias. A decisão vou pedir o segundo card agora para o Miguel, vamos ver o segundo. O pedaço que está em discussão, onde o IBAMA realmente vetou a autorização para a Petrobras fazer a perfuração, é o bloco 59. É um daqueles blocos que fica ali em frente ao litoral do Amapá, a 530 quilômetros da foz do Rio Amazonas. Tá? É um daqueles quadradinhos ali, o tal bloco 59. Então é em torno disso que está a polêmica, não é um veto completo. O IBAMA fez, na verdade, um pedido de mais informações à Petrobras. Vamos adiante. Podemos ver o próximo card aí, Miguel. Então, é isso. O veto é exatamente uma decisão técnica do grupo especializado, que não é um veto de uma pessoa. Exatamente. Isso é muito importante. Tem um grupo de especialistas que, em impactos ambientais, em perfuração de petróleo, exploração de petróleo, que é do IBAMA, que é do Rio de Janeiro, e esse grupo, esse grupo ele se reúne sempre que que uma empresa de petróleo, seja brasileira ou seja estrangeira, solicita fazer atos de perfuração nessas regiões, né? Então, eles fizeram uma decisão extremamente técnica nesse ponto, né? Pode tirar a nossa imagem, Miguel, acho mais importante ficar o card ali. Essa região, a região que está em discussão aí, no lado brasileiro, é essa que vai que eles chamam de região do Foz do Amazonas, tá? Mas você tem uma série de outras regiões, que é a do Pará, Maranhão, a de Barreirinhas principalmente, onde já há um pedido de perfuração, é grande, né? A presença ali pode se ver sim, há vários, cada bloco desse aí são, vamos dizer assim, centenas de quilômetros, tá? Porque parece aqui que é pequenininho, não, é muito grande. Outra coisa, houve várias perfurações já permitidas nessas áreas que não tiveram retorno econômico, ou seja, existe petróleo ali, mas ele não é economicamente viável. E por isso que essa discussão não é uma coisa só política, né? A questão, para você poder perfurar, você tem que ver o impacto ambiental que vai ocorrer naquela região. E por isso que eles pedem que se conheça melhor a foz do Amazonas
do ponto de vista ambiental para começar a perfuração. Perfuração não é exploração. Perfuração é uma etapa... Prospecção, né? Você tem a prospecção primeiro, depois da prospecção você identifica que aquela área é uma área que tem, tem tendência, potencial de ser explorado petróleo, e você faz uma perfuração teste. O que o IBAMA disse para a Petrobras é o seguinte: olha, não podemos autorizar a perfuração por enquanto, porque vocês precisam me dar mais dados sobre a consequência para o meio ambiente, para a fauna e para a flora daquela região ali, que é, na verdade, pouco conhecida, tá? Vamos adiante aí um pouquinho, Miguel. Nesse quadro aí que foi retirado do jornal Valor Econômico, a gente pode identificar ali, muito importante que eles colocaram, que são 2 bilhões de dólares que seriam investidos em toda a região, não apenas no bloco da Foz do Amazonas, entre 2022 e 2026. Eles colocam como uma coisa importante que são ali valores de barris de petróleo no período que tem ali de potencial de exploração, 30 bilhões de barris. O que é interessante sobre isso? Avança para o próximo quadro, Miguel, para a gente dar uma olhada. Olha só, é uma das coisas que é contra, né? São os contras, nós vamos mostrar os contras e os prós. Uma das coisas que são contra é que isso aí corresponde a menos de 1/3, entendeu? Do potencial que tem em Santos e Campos, que já são explorados no pré-sal, né? Então, essa região é uma região, o que dizem os ambientalistas? É uma região sensível, preciosa em termos ambientais e de muita biodiversidade. Ela já tem quase 100 poços perfurados sem nenhuma descoberta significativa. E aí, a respeito de um possível acidente, a Petrobras levaria quase 2 dias para deslocar a sua estrutura de remediação de vazamentos de petróleo se acontecer alguma coisa. O óleo chegaria na costa bem antes disso. Exatamente. O óleo seriam 43 dias que eles demorariam, o óleo já estaria espalhado nesse período. Vamos para o quadro seguinte dos contras. O potencial da região, como eu disse, entre o Amapá e o Rio Grande do Norte é de 30 bilhões de barris. Isso é menos de 1/3. Entendeu? Então isso é um argumento que eles dizem, vocês vão explorar um troço desse, não faz sentido você investir uma grana gigantesca, enterrar dinheiro numa fonte de energia que a gente sabe que tem seus dias contados. E o Brasil, pela própria fala do presidente Lula desde o início, na campanha e tal, ele tem todas as condições de, nesse momento, liderar o planeta em direção a uma economia de baixo carbono. E a exploração energética do Brasil já é muito limpa, né, cara? Já é bastante limpa. Para que investir em mais petróleo? Esses são, vamos dizer assim, os contras. Agora vamos olhar os prós, tá? Como eu falei antes, essa exploração pode render 2 bilhões em investimentos para aquela região, não só no Amapá, né? Estamos falando da região toda da margem equatorial que a gente mostrou antes. Entre 2022 e 2026. Importante dizer o seguinte, a exploração verdadeira, a exploração verdadeiramente do petróleo só começa em 2030. Então você tem aí um período de 6 anos até estar pronto para começar a explorar o petróleo. Essa região, obviamente, é carente em infraestrutura que seria ampliada caso a exploração venha a ser realmente efetivada. E sem a Petrobras, isso é o que eles dizem, esses blocos serão oferecidos a empresas estrangeiras, né? Então, seria uma forma da gente manter a exploração do petróleo na região um negócio nacional, tá? Isso daí é uma das coisas positivas da exploração do petróleo nesse ponto. Os estrangeiros também não podem começar lá sem autorização do IBAMA, né? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum, né? Agora, a fala do presidente Lula é muito importante nesse ponto, porque ele diz que a gente deve estar à frente do combate às mudanças climáticas. O nosso parceiro, o professor Rodolfo Salme, lá de Altamira, no Pará, que é um
parceiro nosso que volta e meia está aqui no 60 e Blau. Muita propriedade. Sim, ele é um estudioso da região, dos impactos na região amazônica. Ele enxerga ainda, Ielmo, um outro tipo de disputa que pode estar por trás dessa questão, tá? Por trás dessa questão não só do impacto do petróleo, mas ele vê outras questões aí. Ele publicou um vídeo na internet, eu dei uma editada nesse vídeo e a gente pode ver porque essa polêmica vai muito além da questão do petróleo, envolve também o futuro da Amazônia. São 6h30 da tarde aqui em Altamira, eu estou aqui na frente da minha casa. 6h30 da tarde, já está de noite na maior parte do Brasil. Aqui ainda dá para ver a luz do sol, porque Altamira fica bem a oeste em relação à maior parte do território ocupado brasileiro, né, que é a nossa costa leste. E eu queria fazer um comentário sobre o clima. Hoje a gente teve um dia típico de verão. É um céu azul, né? Hoje choveu um pouquinho de madrugada, mas a maior parte da manhã de sol, a tarde toda de sol, um sol intenso. E o que eu queria comentar é que aqui de casa a gente consegue ver o rio Xingu. E agora, nesse momento do pôr do sol, quando você olha para o Xingu, você vê que ele já existe um leve tom esfumaçado, um leve tom rosado, que já é um início de período das queimadas, mas ele ainda é um tom muito suave em relação àquilo que eu estou prevendo que vai acontecer inevitavelmente dentro de mais ou menos 4 semanas. Digo inevitavelmente, mas na verdade pode ser evitado, né? Desde que haja assim uma forte ação repressiva contra as queimadas, que serão muito intensas esse ano. O Ministério do Meio Ambiente está sendo pesadamente atacado nesse exato momento pela negativa para a realização de um estudo de viabilidade da exploração de petróleo na Foz do Amazonas, que, se fosse aprovado agora, começaria a produzir petróleo mais ou menos em 2030, né? Ou seja, daqui a 6 anos começaria a produção de petróleo. Será que é essa mesmo a grande motivação dos ataques? Será que esses ataques ao Ministério do Meio Ambiente e à Marina não são por conta da ação fortíssima que a Marina vai ter que começar a executar agora, para evitar que daqui a 4 semanas esse céu não esteja completamente vermelho, completamente esfumaçado? Então aqui uma imagem do território brasileiro com um mapa de emissão de carbono. Então a gente tem aí um centro de emissão em torno de São Paulo, consequência de atividades industriais, e aí um novo centro, né, uma nova área no centro-oeste do Brasil. Ali impressionante, é no Parque do Xingu essa queimada, olha só que coisa horrível. É o norte do Mato Grosso, ali várias queimadas. E, como eu havia previsto, né, aqui em Altamira ainda não há fortes concentrações de fumaça. Eu acho que talvez os interesses aos ataques ao Ministério do Meio Ambiente estejam muito mais relacionados a uma vontade de desgastá-lo para que ele não possa agir rigorosamente contra esse desmatamento que já está acontecendo, do que pensando na questão do petróleo em si. Isso aí O microfone está fechado aí. é totalmente... Tá? O meu? Começa de novo. Infelizmente, essa bancada que está querendo fazer essa mudança, tirar esse poder aí da mão do Ministério do Meio Ambiente, né? É aquele negócio, o povo elegeu, foi eleito, né? Além dele ser de oposição, ele tem alto comprometimento, né? Com as madeireiras, com gente que quer terra limpa para colocar gado, né? O agronegócio. Exatamente, a bancada do agronegócio. A bancada do agronegócio, sim, agressivo, né? Aquele mais agressivo que tem mesmo. Então aí vai estar a grande luta da Marina mesmo. Ela vai ter que ter uma
uma estratégia de conseguir tentar virar alguém no Congresso. A bancada do governo lá tem que ser muito forte, tem que ficar muito unida para que não aconteça isso daí. Porque aquela imagem ali, aquele céu vermelho fica até bonito, né? É uma imagem bonita, mas é altamente daninha. Eu trabalhei em Mato Grosso, em Rondonópolis, em 2016, eu passei 3 meses numa campanha lá, e você chegava a sentir frio. Aquela camada, a queimada, ela tampa o sol, sabe? A temperatura fica fresca, você até acha assim, pô, isso é agradável, que é muito calor, né? Mas não, o ar é como se você estivesse fumando 20 cigarros ao mesmo tempo. Caramba! Entendeu? É uma coisa assim terrível. As pessoas que moram ali há anos, desenvolver doenças do pulmão, principalmente do pulmão, é um risco muito alto mesmo. E tem uma coisa ainda, o Yelmo, que eu enxergo, que essa disputa política em torno da questão da exploração do petróleo, como ele disse, como o professor Rodolfo falou ali, ela escamoteia, né, essa discussão de conter o desmatamento, tá? Porque você desvia o foco. Enquanto isso, ele disse, nós vamos entrar num período agora em que todo esse... Foi até identificado há pouco tempo que no período do governo, esse último mês do governo Lula, caiu 68% do desmatamento na Amazônia. Mas você vai entrar no período agora, que é o período das queimadas, que é o período de seca lá. Seca. Então, aquele céu que ele falou que já está começando a aparecer, é o deslocamento da fumaça, né, ao longo. Então os caras esquecem isso, vamos debater exploração de petróleo, vamos, né, tira o foco daqui e tal, quando a gente sabe que o IBAMA está tendo dificuldade gigantesca de ter apoio, inclusive do Ministério da Defesa, também, exatamente, para combater esses caras e entrar em terras indígenas. Ali é fundamental o apoio das Forças Armadas naquela região, porque eles têm destacamentos, eles têm... É uma guerra interna que a gente está vivendo. Material humano, eles têm muito, né? E tem conhecimento da região ali, né? Eles têm... E assim, para fechar um pouco esse assunto, acho que vale até a gente ouvir a fala que a ministra Marina fez hoje, quarta-feira, dia que a gente está aqui fazendo esse 60 e Blau número 56, ela foi ao Congresso Nacional e pela manhã ela falou, ela falou da luta que é preservar as competências do Ministério do Meio Ambiente. Essa luta vai ser muito longa. Vamos ouvir o que ela disse. Que nós podemos ser o país do desenvolvimento sustentável e de não inviabilizar as oportunidades que o Brasil tem. O Brasil está para o século XXI como os Estados Unidos estiveram para o século XX. Um país jovem que se tornou um país mais desenvolvido do que os países de cultura milenar. O Brasil tem vantagens comparativas. Só nós podemos ter uma matriz 100% limpa para poder gerar hidrogênio verde. Só nós temos água, sol e terra para ter agricultura de baixo carbono. Só nós temos a quantidade de biodiversidade que temos, a diversidade cultural com os povos indígenas que estão sendo destruídos, como é o caso dos Yanomami. Só nós temos essas condições. Tem que jogar a luz, né? A luta dela está sendo justamente isso, jogar luz nesse assunto, porque tem gente que não percebe e tem gente que sabe, mas faz questão de não debater isso aí, de não dar a esse assunto a importância que ele tem, realmente. Né? E importante também dizer que, assim, o perceber também é uma guerra política de narrativas, né? Não querer perceber também cria essa desinformação, que é nisso que eles apostam, né? Nessa desinformação, na falta de consciência das pessoas de como isso afeta o dia a dia delas. Quando a gente vê, nesse momento, a Itália sendo vítimas de enchentes, como aconteceu na última semana, no norte da Itália, isso aí é a crise climática na porta da Europa. A
crise climática invadindo a Europa de uma maneira assim, não vou botando o pé na porta mesmo, não vou perguntar, porque cada vez mais a gente vai ter esses eventos climáticos de crise, Certo. furacão, enchente, tudo quanto é lugar. Quando a gente começa a perder praia no Brasil, e quando a gente começa a não ter chuva dividida ao longo do ano, aqui no sul, por exemplo, é esse o impacto da crise climática. Exatamente. A Amazônia é fundamental para o regime de chuvas, é ela que regula, entendeu? Ela está no meio do planeta ali, né? Ela está no Equador, ela regula isso para cima e para baixo. E agora, você citou muito bem aí, a Itália. Cancelaram um grande prêmio de Fórmula 1. Isso, você Eu imagina- acompanho Fórmula 1, sabe, há mais de 50 E as anos. pessoas eu que nunca estão vi morando isso. ali, É, né? sim. A economia toda daquele lugar. Ali tem também agricultura, né? Tem algumas coisas importantes Produção ali. de vinho, De né? vinhos, exatamente. Produção de queijo, É. produção de... Eles ainda são um país com imensa produção nesse campo, né? Sim. E como tem as indústrias que funcionam ali também, não vão poder escoar essa produção. Quer dizer, afeta a vida das pessoas e depois que aquela água baixar, vai demorar para recompor isso aí tudo. Como há poucos anos aconteceu... Poucos anos não, eu diria no ano passado aconteceu na Alemanha, né? No norte da Alemanha também aconteceu essa coisa. E aqui no Brasil a gente está vendo isso acontecer, né? Aconteceu no início do ano lá no sul. Enfim, esses eventos climáticos quer dizer, a crise climática já está entre nós e afetando as pessoas. Não é para salvar bichinho apenas. Claro que salvar a flora e a fauna é importante, sim. mas ter a vida das pessoas produtiva, a gente sabendo que a gente tem uma riqueza de biodiversidade na região amazônica, no Cerrado, que a gente não fala do Cerrado quase aqui, que são enormes, com potencial de isso se tornar uma coisa de economicamente poder trazer o povo junto, ou seja, fazer com que o povo também tire proveito disso, porque a pesquisa também envolve a população local, né? O turismo, né, é uma forma também, né? Turismo ecológico, né? Também é uma forma das pessoas poderem tirar a sua vida. A gente não precisa só destruir floresta e botar gado. De jeito nenhum. E eu sempre falo, o turismo é uma indústria que não acaba. Se você tiver o que mostrar, né, o turismo é infinito. Acaba o petróleo, acaba o gás, o turismo não. O turismo você vai poder explorar de qualquer forma ali, entendeu? E quanto mais a biodiversidade do Brasil é infinita quase, né? Quanto mais tiver biodiversidade, mais turismo, mais pesquisa também, que atrai gente pesquisando, né? O que você pode tirar com consciência da natureza para produzir remédios, para produzir cosméticos. E também para preservar o modo de vida dos povos originários. Dos povos originários, que exatamente. isso tem que ser preservado também. Eles não estão só ali para virar assistente de pesquisador, né? Sim. Eles têm um modo de vida que deve ser respeitado. Hoje mesmo a gente está em discussão aí o marco temporal. Querem acelerar a votação do marco temporal, o PL 490, que é um absurdo. Quando a gente fala disso, a gente está... é um absurdo. Segunda-feira, gente, o ministro Carlos Fávaro, da Agricultura, foi no Roda Viva dizer que é hora de votar o marco temporal. Isso é um tremendo absurdo, isso de uma desinformação gigantesca. Ele dizer que é possível não conviver, não é possível nada. Os povos originários têm que ser respeitados, eles estavam aqui muito antes do homem branco aparecer. Então agora que nós temos a consciência, que nós temos as ferramentas, que nós temos a tecnologia para fazer isso acontecer, a sociedade civil organizada, tem que se mobilizar para defender os povos originários, que nada mais são do que parte do Brasil também. Sim. É inaceitável você ter ignorância sobre esses povos originários, sobre o que eles precisam para viver ali e se manter na terra que é deles, né? É ignorância você falar que não sabia, ou que, não, porque ali a gente pode desenvolver isso ou aquilo outro, contanto que eles saiam dali, sabe? É inaceitável isso. É um tremendo absurdo. Permitir as invasões, as violências, né? Permitir que esses caras sejam mortos e a terra deles seja grilada de qualquer maneira, né? Ou seja, com invasores lá dentro, né? Ontem mesmo eu estava vendo um cara que é uma matéria, eu acho que foi da Globo, um cara que é o maior grileiro de terras da
da Amazônia, o cara tem 68 hectares de terra dentro da Amazônia, num espaço que ele não poderia ter, tudo obtido de forma ilegal, né? Sim, invasão... Invasão institucionalizada. Totalmente, né? Bom, pessoal, você que está chegando aqui no 60 e Blau, peço que você deixe seu like, se inscreva no canal. É muito importante se inscrever no canal, não só para você receber as notificações ativando o sininho, mas para você ver as novas produções que o canal vai fazer, o 60 e Blau. Porque a gente faz aqui o programa 60 e Blau, que vai ao ar ao vivo toda quarta-feira, mas volta e meia a gente tem produções diferentes aí no 60 e Blau, vídeos, entrevistas, e isso para aumentar a gente precisa do apoio de vocês, que vocês se inscrevam e que vocês compartilhem o programa com outras pessoas, né? Isso ajuda muito o nosso trabalho a ter uma maior visibilidade. E por falar, o Yelmo, nessa importância de preservar também a terra, começou finalmente a tal CPI do MST, né? O que você tem a dizer sobre isso? O que eu tenho a dizer, né? Ela quer... Um dos detalhes é ser usada pelo Ricardo Salles como palanque para a candidatura dele a prefeito ano que vem, né? Porque ele quer enfiar no MST o MTST também, para atingir o Boulos, que também vai ser o aniversário dele na prefeitura. Então essa CPI nada mais é do que uma briguinha política, entendeu? Querem criminalizar o MST. E eu falo, nem preciso, tá? Porque em grande imprensa nem mostra, só mostra MST quando tem uma invasão, uma ocupação de terra. Não, o discurso, a narrativa da grande imprensa ao longo de muitos anos, e eu vejo agora talvez isso mudando de alguma forma, porque fica impossível você manter uma narrativa desse tipo, com um monte dessas mentiras, dessas atrocidades informativas produzidas pela mídia oligárquica, né? Que a gente chama aqui de mídia oligárquica, essa mídia tradicional, porque são várias oligarquias que controlam, mas isso é um outro assunto. Falando do que eles produziram de informação sobre o MST nesse tempo, eles já não podem ignorar. O MST é o maior produtor de arroz orgânico do país. Da América Latina. O MST educou mais de 40 mil agricultores nas suas escolas. E aí você vai ver quem está nessa CPI, além do Ricardo Salles, esse deputado Tenente Coronel Zucco, dos Republicanos de São Paulo. Ele está na lista dos investigados pelos atos democráticos. Ele é investigado pelo Alexandre de Moraes, né? E aí, olha o que disse a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL, para ele essa semana. Vamos rever a fala dela, que é uma fala muito interessante, deixando a nu desse deputado, o Tenente Coronel Zucco, que qual foi a saída dele? Cortar o microfone dela. Ele não gostou, né? Verdade. Quem faz negócio com terra não é o Movimento Sem Terra, deputado. Quem faz negócio, quem faz sujeira com aquilo que é terra pública, não é o Movimento Sem Terra. São os grileiros, deputado que o senhor conhece alguns, são madeireiros, são aqueles que desmatam, são aqueles que invadem terras de proteção ambiental, que aqui vários conhecem bem do que eu estou falando. E também me inscrevi, senhoras e senhores, para dar uma notícia que acabou de sair na imprensa, porque ficaram bastante incomodados com os deputados que falaram a respeito das investigações da Polícia Federal que recai sobre o presidente, mas acabou de sair a notícia que o Moraes autoriza a Polícia Federal a retomar a investigação do presidente da CPI do MST pela participação em atos democráticos, que até agora o senhor estava dizendo que era mentira. Deputada Sâmia. E aí, ele fechou o microfone dela e ficou isso daí. Calaram a voz, né? Calaram a voz na hora que ela trouxe uma notícia. Isso que eu ia falar, uma notícia. Tenente Coronel Zucco, investigado pelos atos antidemocráticos. Está lá nos diários oficiais da Justiça lá que ele está sendo investigado. É isso. E ela foi censurada. É assim, né? Assim que eles... Olha, é o seguinte, gente... Hashtag tô com MST, vou repetir, hashtag
Tô com MST. Vamos todo mundo para a rede social, para o Instagram, para o Twitter, para o seu WhatsApp, entendeu? Você tem que divulgar essa hashtag Tô com MST, tá? A gente vai deixar aqui embaixo no vídeo, do nosso vídeo, você vai poder copiar essa hashtag para colar onde quiser. E antes de terminar de falar de MST, lembra que a gente fez a chamada semana passada sobre a feira agrária do MST? Sim. Nacional, a Feira Nacional? Vamos ver o vídeo que eles produziram sobre a Feira Nacional, que é muito legal, que aconteceu em São Paulo, lá no Parque da Água Branca. Muito legal essa feira da reforma agrária. Cara, esse ano foi muito frequentada. Eu queria ter ido a São Paulo, mas não deu. Pô, é uma pena, né? Porque ele está mostrando que eles trabalham para matar a fome, né, do povo, de quem precisa, e também a agricultura familiar também, né? Que eles vivem disso aí e se sustentam também. O MST é um movimento autossustentável. Sim, e na verdade assim, tem que ser incentivado. Os projetos do MST, eles são exemplo para o Brasil, eles são exemplo para o Ministério do Desenvolvimento Agrário. A gente tem que envolver as técnicas desenvolvidas pelo MST de agroecologia, porque os produtos de agricultura familiar do MST não tem agrotóxico. Não tem. Né? Então eles também são um dos maiores produtores em forma colaborativa, né, que é importante, em forma cooperativa, de produtos sem agrotóxicos. A técnica de agroecologia, ela cresceu muito no Brasil também em função de ter sido praticada pelo MST. Sim, é um grande, bom exemplo, né? Enorme. Tá aí para quem quiser ver. Mas dá muito medo no agronegócio, Dá medo. E aí tem os caras lá no Congresso dá gritando, muito medo, né? Nos poderosos, né? Gritando, falando mentira no Congresso. Pessoal, o que dá muito medo nos poderosos também é um cara chamado Vinícius Júnior. Um garoto de 22 anos que eu conheci pessoalmente aos 17. Sabia que eu conheci o Vinícius Júnior aos 17 anos? Legal, lá de São Gonçalo. Ele jogava na base do Flamengo, né, ainda, e a gente estava começando a produzir uma série que nós produzimos para o Sport TV, chamada Geração Z, que seria a futura geração de futebol do Brasil. E nesse grupo do Geração Z estaria o Vinícius Júnior. Na época, então nós fizemos as finais do Carioca Sub-17, com o Vinícius Júnior atuando pelo Flamengo, e o Paulinho, que hoje está no Atlético, jogava pelo Vasco, né? Então, assim, o Paulinho acabou entrando na série, se tornou um grande personagem, mas o Vinícius só não seguimos adiante para botar ele na série porque o Flamengo vetou na época, porque estava negociando já o Vinícius Júnior com o Real Madrid. E não, o Flamengo simplesmente não permitiu que a gente fosse adiante com as entrevistas, mas, por exemplo, a gente gravou a estreia do Vinícius Júnior lá no Sul, no Sub-20 do Flamengo, depois de ter sido campeão Sub-17. Tinha 17 anos, mas já estava, né?
Os caras que se destacam mesmo, eles vão subindo antes da hora. E um cara de assim, você percebia desde cedo, claro, um garoto de 17 anos, gente, mas com muita sensibilidade, com muita personalidade, tanto no jogo de futebol quanto na postura dele, né? E realmente o Vinícius cresceu demais. E eu queria trazer para a gente conversar aqui sobre o que aconteceu realmente nessa história dele de racismo, que é um episódio que não é o primeiro, né, Yelmo? A gente sabe que não é o primeiro. Infelizmente não vai ser o último também. Vou pedir para o Miguel mostrar o primeiro card, que a gente vai mostrar a cronologia do que aconteceu realmente com essa história do Vinícius, tá? Então, primeiro, até eu botei errado ali, mas os torcedores penduraram faixas de ódio ao Vinícius Júnior. Não foi em Valência, foi em Madrid, tá? Isso bem antes da partida. Foi uma véspera de Real e Atlético, né? Exato. E aí o Vinícius já penduraram o boneco, né, dele enforcado, umas faixas de ódio a ele, que é só mais um episódio do que ele já vinha sofrendo. E aí no jogo Valência e Real Madrid, ele realmente sofreu os insultos racistas. E aí eu vou pedir para o Miguel rodar pra gente o vídeo da torcida do Valência xingando o Vinícius Júnior, que é uma coisa assim assustadora. Você vai ter o áudio ambiente disso, é uma vergonha, tá? Porque o Vinícius já vinha sendo vítima, já tinha reclamado disso na imprensa. Vamos ver o vídeo. Ó a torcida. Mano, meu Deus, mano. Aqui, ó. Fica chamando o Vini, aí, ó. Fica chamando o Vini toda hora de macaco, mano. Grava bem a cara desse bicho aqui, ó. Fica chamando o Vini, aí, ó. Fica chamando o Vini toda hora de macaco, mano. Esse racismo, primeiro, não é exclusivo da Espanha. Não é. Ele na Espanha nunca foi combatido, não há leis específicas na Espanha sobre racismo. Eles têm lá uma lei que fala sobre ódio, né? Sim. Disseminação do ódio, mas ela não fala de racismo especificamente. Não especifica. Né? E assim, é uma coisa que já vinha, como você viu aí, ocorrendo em 2021, ocorrendo em 2022, em Madrid, em Barcelona, em Valladolid, em várias cidades. Ou seja, o Vinícius, nesse momento, tipo, chegou no máximo, você tá entendendo? É uma coisa que chegou no máximo. Vou pedir até pro Miguel mostrar o segundo card pra gente continuar nessa cronologia dos fatos aí. Então,
O jogo foi interrompido, né? O jogo contra o Valência. Ele indicou para o árbitro, como a gente viu nas imagens, de onde vinham os insultos, né? Ele identificou os agressores. O jogo foi retomado sem que ninguém tivesse sido detido. Sim. É uma... Cara, como é que pode um negócio desse, velho? Decisão, assim, absurda, né? Totalmente absurda. Fingiu que não viu e mandou rolar a bola. Mostra de novo, vai, avança aí, Miguel. Então, antes do final da partida, o Vinícius se envolveu numa confusão com o goleiro que atacou ele, e ele toma um mata-leão. Você tem uma imagem dele sendo preso. E o cara do VAR, o árbitro, simplesmente só mostra o Vinícius discutindo e ele é expulso por causa disso. O árbitro deu vermelho para ele. Ele deu um tapa no adversário que pegou no pescoço, não pegou no rosto, foi bem claro isso. E em reação a esse mata-leão que ele levou. E o cara fez questão de editar lá. Eu espero que realmente eles falaram que vão demitir o cara. Eu tô esperando, eu quero que esse cara... Então, pode até mostrar outro card aí. O que aconteceu? O técnico do Real Madrid, o Ancelotti, condenou a Liga numa entrevista, tá? A menina começa a entrevistar o Ancelotti dizendo, vamos falar do jogo. Eu falei, eu não quero falar de jogo nenhum. Você quer falar mesmo de futebol? Não quero falar de futebol. Obviamente é futebol também, né? Sim, vamos dizer que esse caso é de futebol, né? A bola rolando, mas é assim, não quero falar de bola rolando, não tem sentido nenhum nisso. E aí o Vinícius veio para as redes sociais condenando a Liga como racista. E o presidente da Liga, esse tal de Jesus Tebas, rebateu o Vinícius como se ele tivesse... Olha, nós já fizemos tudo que foi possível para te defender e você não aceitou. Vamos ver antes, ô Miguel, da gente aí à frente, vamos ver o vídeo do Vinícius contra o racismo, que ele liberou depois. Vale a pena ouvir porque foi muito bom esse vídeo, né? Um vídeo em que ele condena o racismo. Claro, é um texto produzido, mas é a cabeça do Vinícius Júnior que está ali. Que o brilho nos olhos haverá guerra. Tenho essa frase tatuada no corpo e tenho uma atitude na minha vida que transforma essa filosofia em prática. Dizem que felicidade incomoda. A felicidade de um preto, brasileiro, vitorioso na Europa, incomoda muito mais. Mas a minha vontade de vencer, o meu sorriso, o meu brilho nos olhos, são muito maiores do que isso. Fui vítima de xenofobia e racismo em uma só declaração, mas nada disso começou ontem. Há semanas começaram a criminalizar as minhas danças. Danças que não são minhas, são do Ronaldinho, do Neymar, do Paquetá, do Pogba, do Matheus Cunha, do Griezmann e do João Félix. Dos funkeiros e sambistas brasileiros, dos cantores latinos de reggaeton e dos pretos americanos. São danças para celebrar a diversidade cultural do mundo. Aceitem, respeitem ou surtem, eu não vou parar. Não costumo vir publicamente rebater crítica. Sou atacado e não falo. Sou elogiado e também não falo. Eu trabalho, e muito, dentro e fora de campo. Desenvolvi um aplicativo para auxiliar a educação das crianças de escolas públicas sem a ajuda financeira de ninguém. Eu estou fazendo a escola com o meu nome e farei muito mais pela educação. Quero que as próximas gerações estejam preparadas como eu estou, para combater racistas e xenofóbicos. Sempre tento ser um exemplo de profissional e cidadão. Mas isso não dá clique, não engaja em rede social. Então os covardes inventam algum problema para me atacar. E o roteiro sempre termina com um pedido de desculpa, ou fui mal interpretado. Mas repito para você, racista, eu não vou parar de bailar, com carinho e sorriso de quem é muito feliz, Vini Júnior. Mais mesmo que o gol ele faz, né? Um jogador de alta qualidade e na idade dele para se firmar como titular do Real Madrid, né, que é um time poderosíssimo, não é qualquer um. Ele já mostrou o talento dele, então e é muito importante isso que ele falou aí, que ele está formando uma geração, né, de crianças que vão saber qual é o seu lugar na sociedade, que vão estar preparadas também para combater esse racismo que é estrutural lá e é estrutural aqui também.
Infelizmente. É aqui, e assim, ele está tomando atitude, até essa atitude de apoiar a educação no país, né, de criar caminhos para, enfim, facilidades para a educação das crianças pobres, isso ele já vem fazendo há um tempo, não é de agora, né? Ele é lá de São Gonçalo e aquilo ali é São Gonçalo. Ele obviamente tem orientação, né? Ele é muito bem assessorado, isso é muito importante. Pô, que maravilha que um cara como esse tenha sido bem orientado, né? De como aplicar, de como se envolver nas questões sociais. E isso é tão forte que a ponto desse episódio ter se tornado um caso internacional. Porque a gente pode continuar acompanhando a cronologia ali, Miguel, a gente vai ver que o presidente Lula pediu providências por parte do governo espanhol, da FIFA e da Liga. O Flávio Dino colocou o Ministério da Justiça para acompanhar o caso. É importante se lembrar que em 10 de maio o Brasil e a Espanha assinaram um acordo bilateral de combate ao racismo e à xenofobia. E essa fala do presidente Lula aí foi muito importante. Vamos dar uma olhada nessa fala, porque ela detonou uma reação internacional em torno desse caso. A atitude do Vinícius foi potencializada com a fala do presidente Lula, que ninguém esperava lá no Japão. Rapidamente, foi muito rápido. Não é possível que quase no meio do século XXI a gente tenha o preconceito racial ganhando força em vários estádios de futebol aqui na Europa. Não é justo que o menino pobre, que venceu na vida, que está se transformando possivelmente num dos melhores jogadores do mundo, certamente do Real Madrid ele é o melhor, é ofendido em cada estádio que ele comparece. Eu penso que é importante que a FIFA, que a Liga Espanhola, que a Liga de outros países tome sérias providências, porque nós não podemos permitir que o fascismo tome conta e o racismo dentro do estádio de futebol. E aí, meu irmão, e aí o que aconteceu depois disso é que foi parar na ONU. A ONU se envolveu com esse caso, né? O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, também emitiu nota contra. O presidente da Federação Espanhola reconheceu que não fizeram o suficiente para combater o racismo. Finalmente, né? Porque ele é envolvido com... Podemos continuar vendo os cards aí, o Miguel. Pode botar, mas pode falar. Esse presidente aí, esse Jesus aí, ele Não, o Jesus é o presidente da Liga. O presidente da Federação que podemos passar para o próximo. O presidente da Federação é que veio a público, reconheceu o erro, dizendo que o futebol espanhol e a sociedade espanhola estão doentes, né? E teve aquele ato também aqui da Diocese do Rio de Janeiro, em conjunto com a CBF e com o Observatório Racial, né? A Federação, então, tivemos alguns problemas técnicos, mas segue em frente. Podemos trocar o card aí da cronologia. Tem mais um. Sim, foi o que o Vinícius falou. Nem a segunda, nem a terceira. O racismo é normal na La Liga. A competição acha normal, a federação também, e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano Messi, hoje é dos racistas. Uma nação linda que me acolheu e que amo, mas que aceitou exportar a imagem para o mundo de um país racista. E tem mais. Lamento pelos espanhóis que não concordam, mas hoje no Brasil a Espanha é conhecida como um país de racistas. Infelizmente, por tudo que acontece a cada semana, não tenho como defender. Eu concordo, mas eu sou forte e vou até o fim contra os racistas, mesmo que longe daqui. Porque já se fala que ele vai se mudar da Espanha, né? Vai se mudar, exatamente. Mas é importante que ele faça isso mesmo, que ele continue lutando contra o racismo, onde ele for, né? Onde ele for. É importante ele
ele continuar, mesmo que ele vá embora da Espanha, que ele continue lutando contra o racismo e nos outros países também onde acontecer. Ele pode ser, inclusive, um líder, né? Ele pode se tornar um líder. Ele já se tornou uma referência. Ele já se tornou uma referência. Isso é uma coisa que eu acho que não tem volta, Iel. Não tem, não. Ele revolucionou. Esse caso dele deu uma mexida. Esse caso vai virar um caso paradigmático, porque vai, inclusive, eu estou estranhando que até o momento, e essa é praxe mesmo da FIFA, não tenha se manifestado a FIFA. Porque a FIFA e criar um programa agressivo contra o racismo nos estádios. E contra o racismo, a gente fala em relação ao torcedor,